estamos chegando com o Panorama RTN, porque hoje é quinta-feira, e quinta-feira é dia de quê? Dia da gente começar o programa fazendo o quê, Mariana? Fazendo o quê? Fazendo o quê? O quê? Suspense. O quê? Com quem? Com ele. Tiago, olha os óculosinhos do Tiago, minha gente. É cada... Tiago, Tá cai um bonito, cisco no seu Thiago. olho. Tira esse cisco. Tira esse cisco do olho, Tiago. Não, Tiago, agora tira daquele jeitinho especial. Ai, meu Deus, vem ele Por de novo. favor, vai lá, Tiago, vai lá. Que ó. jeito, Charles. Aquele jeitinho que é pra todo mundo descobrir que não tem nem lente. Olha só, não tem nem lente no óculos. Dá pra acreditar numa pessoa dessa, uma pessoa que usa um óculos sem lente, é uma pessoa que mente. Aí depois vem aqui e conta um monte de coisa da vida dos outros. Dá pra acreditar nas coisas que Ah, mas fala? eu não conto mentira não, só É conto tudo verdade? Tudo verdade verdadeira. Então conte-nos Comece. tudo e não nos esconda nada. Então vamos continuar falando de relacionamento. Essa semana foi um tal de relacionamento aqui nesse programa, né? Menino, Separa a 2023, janeiro, começou com um término aberto, né? Todo mundo terminando. Olha, eu tenho 20 anos de casado, não quero terminar, não. Se me passei de janeiro, já tá garantido, eu acho. Vai segurando aí, viu, Alexandre? Ele tá amarrando na macumba, que eu ouvi dizer. 20 anos não é pra qualquer um, não, gente. Não é mesmo, não. Vocês É, acham que parabéns. fácil? É praticamente o meu tempo de vida, né? Tá. Pois é. Tem muita gente que mente descaradamente e diz que outra pessoa que tá mentindo por aí, né? Esses dois. Pra começar, Comece, Thiago. Bom, gente, acabou mais uma vez o relacionamento de Fabiana Carla. eita. Pois é, terminou mais uma vez com o Diego Melo. Eles já tinham terminado o relacionamento em 2021, voltaram, né? Tentaram levar aí, mas não deu certo não, acabou mais uma vez. Sabe qual o motivo? Distância. Aí não dá certo, né? Ele disse que não É estava difícil conseguindo mesmo. manter, ele mora em São Paulo, ela no Rio, gravações, essa coisa toda, né? Não estava conseguindo mais manter o relacionamento. Terminou dessa vez. Mas não tem como mesmo, né? Eu vejo pessoas falando assim, o meu relacionamento é à distância, o companheiro tá lá no outro estado, fica difícil, né? É difícil. Eu acho que é bom, assim, acho que dá uma saudade, você tem uma liberdade de ficar um pouco mais solto, gente. Não, peraí, mas Eu liberdade acho mais pra ficar um fácil- pouco mais solto. Eu Tem acho que ver mais com isso, fácil viver Thiago. um relacionamento assim, distante, do que dentro de casa, todo mundo brigando, reclamação, louça suja, toalha em cima da mesa, em cima da pia, em cima da cama, sei lá onde, qualquer lugar Mas faz desse daí. parte, né? Mas acho que isso é que é pior, gente. Quando você tá lá, você só encontra pra coisa boa. Como é que o povo ainda consegue terminar assim? Vamos pensar sobre isso. Mas a Fabiana estava com ele já há um tempinho, né? Ah, acho que Já 5 encontrava anos. em eventos, já era um bom. acho que é Antes 5 ela, anos. ela tinha um namorado que acho que nem era brasileiro, né? Aquele outro namorado dela. Eu não sei não, mas esse acha. E o Samuel, eu conheci o Samuel. Quando a Fabiana Achei chegou no Rio de gatinho. Janeiro, ela chegou com o empresário dela, que era o marido dela, que era o Samuel, também ficou muitos anos. E aí depois ela foi, aliás, é namoradeira, a Fabiana, né? Deixa a menina, eu, hein? Não, pode namorar à vontade, tá tudo certo. Mas agora que se parar pra pensar que nesse tempo aí, vi Fabiana fazer a fila andar. Mas ela ficou 5 anos com esse menino. É um e bom é tempo, é gato, verdade. hein? É Vamos verdade, ver, é um bom tempo. olha só. Gatinho. Você tá cobiçando a... Não, Charles, eu não posso falar que a pessoa é bonita, gente. Meu Falei Deus do do Léo céu. Santana. A ele semana reclamou. inteira ele Falei do passou Cauã falando... Raymond, ele reclamou. Meu Deus do Gente, céu. só tô pontuando. que Todo as mundo pessoas são comprometido. bonitas. Recadinho rapidinho e a gente já volta. Você sabe o que é nomofobia? Especialistas criaram o termo para indicar o medo de estar sem o aparelho móvel, medo de estar desconectado. E esse consumo excessivo de internet aumentou ainda mais com o isolamento social, como explica a psicóloga Cristiane Tenório. Antes da pandemia, a gente já vinha tendo problemas com o uso digital, né? Das mídias sociais, de todo meio digital que você teria de informação. Veio a pandemia, nós fomos obrigados a ter esse costume de usar as coisas em casa. As crianças começaram a ter aula pelo celular, ou pelo tablet, ou pelo computador. Então, tudo aquilo que a gente trabalhava para retirar, que estava prejudicando o desenvolvimento, né, humano, a gente teve que usar de uma forma brusca para poder continuar dentro de uma normalidade para as crianças e adolescentes, principalmente em área escolar. Quando a gente traz para o adulto, a gente começou a trabalhar pelo celular, a gente começou a pedir comida pelo celular, pelas plataformas digitais e tudo mais. E isso causa uma dependência. E essa dependência pode ser altamente perigosa, gerando ansiedade e depressão. As pessoas começam a sair com o aparelho celular e com o carregador. Chega num lugar, nem acabou a bateria do celular, mas chega num lugar, ela já procura uma tomada e já vai conectando.
para não ficar sem. E quando fica sem, tem pessoas que entram em desespero mesmo, né? E a gente se pergunta assim, mas por que alguém está precisando de ajuda? Não, mas se alguém for falar comigo, se alguém me procurar, então não tem um motivo aparente para aquele desespero. É o pânico de ficar sem a conexão. Isso é muito interessante quando acontecem as baixas, que tem as quedas dos aplicativos de mensagens. As pessoas entram em pânico. Aí todo mundo sai de um, aí começa a baixar o outro. Aí daqui a pouco... Então vira um negócio que é uma extrema necessidade de se comunicar e às vezes não existe essa necessidade. Pode esperar um pouco. E eu fico me perguntando, meu Deus, o que está acontecendo, né? Bem complicado isso. Toda essa conexão virtual também está afetando as relações sociais, principalmente entre os jovens. A maioria dos jovens adolescentes se tornaram antissociais. Eles não querem voltar para a aula presencial, porque eles dizem que não tem mais essa rotina. Então, vai ser um trabalho a longo prazo que a gente vai ter que voltar com esses adolescentes, com esses jovens para a escola de novo, para eles socializarem, porque tudo virou mídia, tudo virou grupo no WhatsApp, né? Mas eu acho que com amor, com carinho, com muita paciência, que é uma coisa que a gente também não está tendo, né? Nós pais, a gente está também nesse nível de estresse muito grande. Pessoas perderam entes queridos, pessoas perderam emprego, então teve que ter uma readaptação geral. Então, assim, são sequelas, são problemas que a gente vai ter que trabalhar a longo prazo. Então, pare para fazer uma reflexão. Você está usando a internet de uma forma saudável ou isso está atrapalhando o seu bem-estar? Então, percebeu que tem alguma coisa que não está em equilíbrio, procure ajuda, porque sempre vai ter uma rede de apoio que vai estar te ajudando a buscar esse conforto e essa saúde mental. Então, procure um psicólogo, não deixe isso tomar uma proporção maior que vai diminuir a sua qualidade de vida. Vamos falar da MLS, da Modern Language School. Falar com você que já estudou inglês. Mas estudei tem muitos anos, não lembro mais. Nunca estudei, nunca fiz uma aula, não sei nada, mas quero ficar mais preparado, quero viajar, quero ir para o mercado de trabalho, quero chegar numa entrevista e a pessoa falar, fala uma segunda língua? Quero dizer sim, vamos conversar em inglês. Isso tudo é possível estudando online? Com certeza. Hoje em dia, todas as plataformas que a gente tem, ela favorece para os alunos aprenderem no conforto de casa. Por exemplo, o professor hoje ele tem a disponibilidade de colocar os alunos em duplas, em trios, para poder praticar aquilo que ele está aprendendo. Primeiro o professor explica aquele conteúdo, pratica a pronúncia com os alunos, mostra a estrutura e depois os alunos em duplas, em trios, ele vai, entendeu, praticando. Sem contar que o professor pode visitar todas as salas para poder monitorar e dar o suporte que o aluno está precisando. Maravilha. E sabe uma coisa que é chata, Paulo, às vezes? É você se organizar para sair de casa, se deslocar e vai 1 hora do dia. O fato da gente estudar em casa, essa possibilidade é que me atraiu. Eu estou estudando e vou ser bem sincero, gente, eu pesquisei pra caramba, vi vários cursos que você compra, você faz de madrugada, faz de manhã, mentira, não vai fazer curso prontinho. É online, mas é ali com o professor junto com a gente tira a dúvida, tem sempre um professor na sala de aula. Sim, com certeza. O aluno ele vai estudar 2h30 por semana e ele pode escolher entre 2 dias, segunda e quarta, terça e quinta, ou às sextas ou aos sábados, às 2 horas, entendeu, no mesmo dia. E ele vai ter um horário com o professor fixo ali e ele vai estudar no conforto de casa, sem ter o problema de pegar engarrafamento, não chegar no horário para aula, ele faz tudo da casa dele pelo seu computador. Perfeito, tudo isso é ótimo, mas é aquele curso que tem que pagar, sei lá, 300, 400 reais? Bem menos do que você imagina. O que é bem menos que imagina? Você pode... Alguém me disse que, olha, o Paulo vai levar aí uma promoção que vocês não vão pagar matrícula e vai pagar metade da mensalidade o curso inteiro. Exatamente. Você vindo aqui pelo programa, entrando em contato com a gente, falando que você veio por aqui, além de você ganhar matrícula, vai ficar isento de matrícula, você também vai ganhar 50% de desconto em todo o curso. Então, promessa é dívida. Promessa. Olha o QR Code na tela, chama no WhatsApp e vamos estudar inglês, gente. Vamos ficar preparados para o mercado, porque cada vez mais a gente vê a necessidade de se saber uma segunda língua e o inglês que é universal, né? Com certeza. Hoje em dia, todas as empresas, até que elas não sejam multinacionais, elas pedem que o profissional ele tenha inglês. Não só por saber falar inglês, se tiver contato com outras pessoas, mas também para ter acesso aos materiais que são produzidos internacionalmente, que muitos não são traduzidos. E além de cursos que ele pode fazer, entendeu, de forma online, de universidade lá de fora. Que ótimo. Então, se eu quiser falar assim, muito obrigado, Paulo, como é que eu digo? Thank you. Tem que fazer com a língua. Thank you. Maravilha. E bom dia. Good morning. Good morning. E boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. E boa noite. Good evening. Good evening se eu chego e se eu vou embora. Good night. Good night. Tchau, gente. Obrigado. Skincare.
O termo em inglês, que significa cuidados com a pele, ganhou força na pandemia e passou a ser muito divulgado, principalmente por influenciadores digitais. Com a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, né? Ficaram se olhando mais e os autocuidados com relação à saúde do corpo, saúde da face, da pele, cresceu muito nessa pandemia. Então, basicamente, a gente costuma indicar uma rotina de cuidados ao longo do dia. Então, se você ainda não conhece os cuidados básicos, anote aí as dicas da doutora Juliana. Pela manhã, a gente orienta o paciente a usar um sabonete, tá? De acordo com o tipo de pele. A gente sabe que aqui na região amazônica o clima é muito quente e úmido. A maioria das peles são peles mistas a oleosas, então não dá para passar qualquer tipo de protetor ou qualquer tipo de maquiagem, certo? Então, basicamente, lavar o rosto com sabonete adequado para o seu tipo de pele. A gente sabe que mesmo peles oleosas tem indicação de hidratação. Então, depois de lavar o rosto, a gente pode hidratar essa pele. Ao longo do dia, pela manhã, a gente orienta sempre o uso do protetor solar, mas antes, que é super importante, usar pelo menos um agente antioxidante, como uma vitamina C, um ácido ferúlico, que a gente sabe aí que vai ajudar no clareamento da pele. Posteriormente, à noite, quando esse paciente chega em casa, ou se a paciente não está em casa, é uma dona de casa, não custa nada dar um plus aí nessa rotina de pele, usar um tônico. O tônico vai desobstruir esses poros, vai equilibrar o pH da pele. A gente pode introduzir esse tônico à noite, tá? Depois que o paciente lavou a pele, ele aplica o tônico e aplica novamente esse hidratante. Só que aí à noite a gente já vai optar por usar ácidos à base de agentes clareadores, agentes renovadores celulares. Além desse cuidado geral com a face, a gente orienta também o uso de produtos para a área dos olhos. Hoje em dia está muito em alta também a gente cuidar de áreas extrafaciais que entregam a idade, como o colo, o pescoço, as mãos e até mesmo os lábios. Doutora Juliana explica que esse cuidado especial com a pele pode e deve começar bem cedo. E mesmo adultos jovens a gente já consegue ver manchas provocadas pelo sol. Então, assim, a partir dos 20 anos já pode introduzir uns agentes antioxidantes, sim, como a vitamina C, como eu orientei anteriormente. O uso do protetor solar sempre, tá? Quando esse paciente vai chegando ali por volta dos 30 anos, a gente já sabe que ocorre um decréscimo da produção do colágeno. Aí a gente já orienta muitas vezes o uso até dos antioxidantes orais, de uma vitamina C oral, tá? De fatores que vão estimular a produção do colágeno. Se esse paciente já tem uma perda importante, já tem a pele sem viço, mesmo tendo todos os cuidados com a pele necessários, aí a gente já vai partir para os tratamentos dermatológicos ao nível do consultório médico, tá? A boa notícia é que já encontramos diversas tecnologias de tratamento da pele, principalmente para as queixas mais comuns, como acne e melasma, aquelas pequenas manchas escuras associadas à gravidez ou à exposição ao sol. A acne é uma condição inflamatória que, quando não tratada, ela gera graves consequências na pele desse paciente, como as cicatrizes, tá? Então, assim, hoje em dia, com os lasers, a gente consegue tratar essas cicatrizes. Claro que a gente não quer esperar formar a cicatriz. Com relação ao melasma, a gente sabe que é uma condição genética, tá? É mais comum em mulheres, mas pode também afetar homens, tá? É mais comum no rosto, mas áreas extrafaciais também são acometidas, como colo, ombros. Hoje em dia, sim, a gente tem tratamento para várias condições dermatológicas estéticas. Mas como prevenir é sempre melhor. Atenção para os cuidados, principalmente com o sol, já que o câncer de pele, muito comum no Brasil, pode ocorrer pelo excesso de exposição à radiação ultravioleta. A gente sabe que é o único câncer que pode ser prevenido com o uso do protetor solar, por isso hoje em dia, nessa época do ano, a gente costuma orientar. Quem for à praia tem que usar chapéu de abas largas, óculos de sol, protetor solar com FPS de pelo menos, no mínimo 30, reaplicar a cada 2 horas ou após imergir em água. E a gente tem a facilidade hoje em dia até das roupas com proteção solar, que é super importante aí a gente adequar e ensinar as crianças desde cedo com esses hábitos de educação em relação à fotoproteção e prevenção.
Vamos falar da MLS, da Modern Language School. Falar com você que já estudou inglês. Mas estudei tem muitos anos, não lembro mais. Nunca estudei, nunca fiz uma aula, não sei nada, mas quero ficar mais preparado, quero viajar, quero ir para o mercado de trabalho, quero chegar numa entrevista e a pessoa falar, fala uma segunda língua? Quero dizer sim, vamos conversar em inglês. Isso tudo é possível estudando online? Com certeza. Hoje em dia, todas as plataformas que a gente tem, ela favorece para os alunos aprenderem no conforto de casa. Por exemplo, o professor hoje ele tem a disponibilidade de colocar os alunos em duplas, em trios, para poder praticar aquilo que ele está aprendendo. Primeiro o professor explica aquele conteúdo, pratica a pronúncia com os alunos, mostra a estrutura e depois os alunos em duplas, em trios, ele vai, entendeu, praticando. Sem contar que o professor pode visitar todas as salas para poder monitorar e dar o suporte que o aluno está precisando. Maravilha. E sabe uma coisa que é chata, Paulo, às vezes? É você se organizar para sair de casa, se deslocar e vai 1 hora do dia. O fato da gente estudar em casa, essa possibilidade é que me atraiu. Eu estou estudando e vou ser bem sincero, gente, eu pesquisei pra caramba, vi vários cursos que você compra, você faz de madrugada, faz de manhã, mentira, não vai fazer curso prontinho. É online, mas é ali com o professor junto com a gente tira a dúvida, tem sempre um professor na sala de aula. Sim, com certeza. O aluno ele vai estudar 2h30 por semana e ele pode escolher entre 2 dias, segunda e quarta, terça e quinta, ou às sextas ou aos sábados, às 2 horas, entendeu, no mesmo dia. E ele vai ter um horário com o professor fixo ali e ele vai estudar no conforto de casa, sem ter o problema de pegar engarrafamento, não chegar no horário para aula, ele faz tudo da casa dele pelo seu computador. Perfeito, tudo isso é ótimo, mas é aquele curso que tem que pagar, sei lá, 300, Ah, 400 não. reais? Bem menos do que você imagina. O que é bem menos que imagina? Você pode... Alguém me disse que, olha, o Paulo vai levar aí uma promoção que vocês não vão pagar matrícula e vai pagar metade da mensalidade o curso inteiro. Exatamente. Você vindo aqui pelo programa, entrando em contato com a gente, falando que você veio por aqui, além de você ganhar matrícula, vai ficar isento de matrícula, você também vai ganhar 50% de desconto em todo o curso. Então, promessa é dívida. Promessa. Olha o QR Code na tela, chama no WhatsApp e vamos estudar inglês, gente. Vamos ficar preparados para o mercado, porque cada vez mais a gente vê a necessidade de se saber uma segunda língua e o inglês que é universal, né? Com certeza. Hoje em dia, todas as empresas, até que elas não sejam multinacionais, elas pedem que o profissional ele tenha inglês. Não só por saber falar inglês, se tiver contato com outras pessoas, mas também para ter acesso aos materiais que são produzidos internacionalmente, que muitos não são traduzidos. E além de cursos que ele pode fazer, entendeu, de forma online, de universidade lá de fora. Que ótimo. Então, se eu quiser falar assim, muito obrigado, Paulo, como é que eu digo? Thank you. Tem que fazer com a língua. Thank you. Maravilha. E bom dia. Good morning. Good morning. E boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. E boa noite. Good evening. Good evening se eu chego e se eu vou embora. Good night. Good night. Tchau, gente. Obrigado. Estamos de volta, vamos falar agora de atrair felicidade, afastar a negatividade. Opa! Olha quem está aqui com a gente, a terapeuta energética Priscila Carneiro. Muito obrigada pela presença. Um prazer estar aqui. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, prazer. Prazer é meu. Olha, vou te dizer uma coisa. Quando fala que é para afastar a negatividade, já fico feliz. Porque a gente, às vezes, convive com pessoas que, pelo amor de Deus, né? Não só pessoas, como ambientes também, né, negativos. Também, né? E a gente vai carregando isso para casa, para nossa vida, né? E a gente consegue ter essa percepção do ambiente? Consegue, através de sintomas mesmo. Você começa a ter dor de cabeça, dor no pescoço, sua energia cai, você não quer fazer nada, fica prostrado no sofá. E aí você sente que a sua energia caiu. É só ter um pouquinho de sensibilidade. As energéticas vêm para lidar com isso. Com certeza. Quais são as terapias energéticas, né? Assim, como é que são esses processos de tratamento? Então, são várias técnicas, várias ferramentas energéticas que a gente acaba integrando elas e usando em benefício ali daquela pessoa, porque a gente não trata só o sintoma que vem, né? A gente trata o que está por trás disso, a causa disso lá atrás. Porque as terapias, elas olham o ser como um todo. Então, não somos feitos só de corpo físico, nós somos seres vibracionais, seres espirituais e energéticos. Então a gente precisa trabalhar essa parte energética desse campo para que isso não se manifeste depois no físico como uma doença lá na frente também. Quando você diz trabalhar, é porque então existe uma forma de se ter esse equilíbrio. Sim. Né? Porque eu não tenho culpa de entrar num ambiente e sair carregado deste ambiente, não é? Você não tem culpa, mas se você não está trabalhando a sua energia para que ela fique equilibrada, para que você fique vibrando alto, você está entrando em ressonância com esse ambiente. Ou seja, você está na mesma sintonia com aquele lugar ou com aquela pessoa que está vibrando baixo. Então, é uma culpa, é uma responsabilidade sua também trabalhar, né, esse aspecto energético seu. E é isso é o seu se escudo. blindar? Sim. É possível estar blindado, eu fazer todo um tratamento, chegar em lugares e não me atingir? Com certeza.
Com Isso é certeza. legal. Com certeza é possível através das terapias. Existem aí também dicas que a gente pode dar para facilitar tanto o bloqueio dessas energias, como também tirar, né, eliminar o que você pode ter pego de algum resíduo, para que isso não fique, você não fique carregando ao longo do seu dia, da sua vida também. Ai, vamos para essas dicas. A gente adora dicas aqui. Ó, a primeira coisa é a natureza, tá? A gente se esquece que a gente tem muitos recursos na natureza. Então, sempre quando você puder, tiver uma oportunidade, vai para a natureza, vai andar descalça, e tudo é intenção. Então, você intenciona ali que você está conectada, a energia da Terra, ela está sugando também a sua energia negativa. Se você está pegando um sol, intenciona que a energia vital daquele sol, que a gente chama de prana, ele está ali alinhando você, o seu sistema energético, os seus chakras. Ao tomar um banho de mar ou de cachoeira também, você sempre intenciona essa limpeza, né? E quando eu falo limpeza, é porque realmente a gente carrega aí miasmas, larvas astrais, espirituais, que a gente não vê, né, a olho nu, só quem é clarividente, mas a gente consegue fazer essa limpeza na natureza também. Eu sempre ouvi dizer que era bom ter planta em casa, Sim, né? Que a também. planta- Que outras dicas assim de ambiente? Você Cristais, a gente pode utilizar cristais na entrada. Uma que eu gosto muito, eu utilizo, é você usar um pote. Pode ser um pote de vidro, você coloca água, porque a água ela suga energia, e coloca sal. De preferência sal grosso, mas pode também ser sal refinado, porque o sal ele vai desmaterializar aquela energia que a água sugou. Então você vai ali, você vai ver nitidamente que a água ela vai ficar turva, ela pode ficar com umas crostas assim, e aí você vai trocando. Agora, cristais, você pode usar a turmalina negra, todos os cristais negros são bons assim para você colocar na entrada de proteção, porque ele já filtra aquela energia negativa de alguém que entre. Ah, imagino que a sua casa é cheia Toda. dessas coisas. E eu Toda. acho interessante ouvir você falar isso, porque a gente despreza muito, né? O que está fora do que a gente consegue ver a olho nu. Sim. Né? Tudo que a gente acha que isso é espiritual. Uhum. E energia é uma outra coisa. Sim. Né? Assim, é igual o contato com o universo. É você acreditar que tudo que você manda volta. Se você acredita em energia, você sai. Eu, assim, eu não tenho esse estudo, mas percebo claramente quando eu chego no lugar e falo, nossa, que lugar bom, que paz. Nossa, que dor Que nas clima costas, pesado, que peso que me carregado, deu né? aqui. Existe Sim. mesmo isso, né? Porque a gente está fazendo essa troca de energia o tempo inteiro, por mais que a gente não tenha consciência disso. Né? Foi o que eu falei, nós somos seres vibracionais. Né? A física quântica, ela explica isso. Nós somos feitos de átomos e nisso tem energia, né? Somos energia. Então, muitas pessoas confundem, por exemplo, que espiritualidade tem a ver também com religião. E não tem. Não é isso. Não tem nada a ver com religião, né? A gente trabalha nossos corpos, que são além do nosso corpo físico. Então, quando você diz isso, eu penso que eu tenho que tomar um pouco de cuidado nas minhas relações. Por Com exemplo, certeza. um relacionamento sexual, você troca energia com outra pessoa, Muita né? energia. Energia sexual é uma das mais poderosas que tem, tanto para o bem quanto para o mal. Então, numa relação sexual, você consegue ali até co-criar desejos, tudo que você quer, por causa daquela potência, porque é a energia que dá a vida, é a energia sexual, como também você consegue ali absorver todo o lixo emocional, toda a carga energética ruim da outra pessoa. E aquilo ali fica reverberando no seu corpo por muito tempo. E como é que faz para bloquear isso? Porque, vamos falar português, claro, o desejo existe, Sim. né? É uma questão física. E como é que você se relaciona com alguém que você acha, pô, mas ela não está vibrando tão bem, mas eu tenho interesse físico. Eu não tenho que me relacionar com essa pessoa ou há algo que eu faça para dividir esses lugares? É tudo, assim, é um equilíbrio, né? Que você não possa se relacionar sexualmente, né? Mas você tem ali, começar a escutar a sua intuição, né? O que aquela pessoa ali está somando, o quanto é que você sabe daquela pessoa, o que você acha ali que ela vai agregar. Se você quiser só ceder a um desejo físico, não vai ter um problema, né? Mas saiba que, de repente, você pode depois ficar com algumas questões que não são suas, que você vai carregar dessa pessoa e que você vai precisar em algum momento trabalhar, desvincular, cortar, limpar, principalmente. Eu acho que a gente tinha que seguir muito a nossa intuição, né? Muito. Porque é de cada um. Tem pessoas que você olha assim e você fala, ai, que energia boa, quero estar do lado dela. Tem É. pessoas que só de você olhar, às vezes, você nem conhece tanto. Sim. Mas você olhou e falou, né? É o tal do meu santo não cruzou, né? Exatamente. Isso aí é a ressonância, a afinidade. Se você está na mesma frequência com a pessoa, você vai ter ali uma afinidade, você vai ter vontade de se envolver, de se entregar. Agora, se a sua energia está aqui, a dela está aqui, por que você vai baixar a sua se relacionando? Seja em amizade, seja em relacionamento amoroso. Entende? Então é você preservar e se cuidar. Aí vai muito do seu amor próprio, do quanto você quer
ficar bem equilibrada. Se você tiver um pouquinho de senso de observação, você percebe quem te joga para cima, você percebe quem Exatamente. é destrutivo numa colocação, porque tem gente que faz uma observação que é para você virar uma chave ali, você fala, pô, legal essa pessoa. E tem gente que simplesmente você percebe, gente, essa pessoa fala só coisas para eu me sentir péssimo, né? A gente sabe, né? A gente percebe, Sabe. né? E quando eu vou fazer uma mensuração do campo energético e espiritual da pessoa, né, primeiro eu avalio os desequilíbrios, né? Então eu mensuro ali os desequilíbrios que estão permeando no campo da pessoa. E vem muita energia de inveja, energia de mal olhado, nome negativado. A gente consegue identificar muitas energias e geralmente são pessoas próximas, né? Pessoas ou da própria família, amizade, relacionamento amoroso, trabalho, né? São sempre pessoas ali que estão no nosso cotidiano. Agora, a impressão que eu tenho é que tá todo mundo meio que desequilibrado, né? Com essa coisa física, Quem com não essa tem um coisa... desequilíbrio, né? É difícil Todo o equilíbrio, mundo. né? A grande questão é você buscar isso, é você trabalhar o seu autoconhecimento e você buscar ter uma vida equilibrada. Ninguém vai conseguir ficar 100% vibrando lá em cima. Isso aí a gente não vai, a gente está aqui numa A terra. gente está na Terra, né? Na Terra, exatamente, né? Em transição. E a gente lida com essas pessoas, querendo ou não, Tem, também, né? Por exatamente, exemplo, tem que- trabalhando, né? exatamente. Agora, Não é o nosso pelo caso, amor não, de graças Deus, a Deus. por A gente favor. se A gosta. gente A trabalha- energia é maravilhosa. Sabe há quantos anos a gente trabalha juntos? Ah. A gente começou numa outra emissora na TV Record, ó, há 23 anos. Nossa, Ai, meu Deus. ó, a Agora eu vou descobrir sintonia. nossa idade. Então aí, É e muita claro que a sintonia. vida vai pra cá, pra lá, e a Sim. gente sempre se reencontra. Mas É você tocou num assunto de, às vezes a pessoa está muito próxima, né? A inveja e Sim. tal. Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca vou me esquecer, eu ouvi de uma pessoa bem mais velha que eu, uma pessoa que vai fazer 70 anos e que disse que a avó dela falava, ou seja, é muito antigo. Ela disse assim, por que me odeias tanto se eu nunca te ajudei? Eu fiquei pensando, gente, às vezes quanto mais você faz por uma pessoa, mais ela detesta que você ajude a ela, que ela precise de você. Aí eu fico pensando, cara, você tem que pensar muito nas pessoas que te cercam, né? Uhum. Prestar muita Com atenção ao certeza. seu redor, porque é de perto que você está próximo de ser esponja, né? Exatamente. Mas, na verdade, o que acontece? As pessoas projetam as suas feridas, as suas dores no outro, né? Ainda mais se admira aquela pessoa, se aquela pessoa tem uma luz própria. Então, na verdade, a inveja que ela sente é porque existe uma dor ali dentro dela. E aí ela não se conhece, e aí ela vai projetar na outra pessoa, porque somos espelhos também, sabe? Então, é sempre um processo de cura interna, de olhar para dentro, ver quais são as suas questões, para a gente não jogar nossas feridas no outro. Eu tenho escutado muito sobre essa coisa da cura do feminino, né? Uhum. Como é que é isso? Então, Mari, é o seguinte, a mulher, ela tá, na verdade, todas as mulheres têm o poder, né? Só que a gente esqueceu do nosso poder. A gente vive aí numa dualidade, numa luta interna entre a nossa polaridade masculina e feminina. A gente começou a entender que a nossa sensibilidade era uma fraqueza. Então a gente começou a se desconectar do nosso feminino. E isso vem causando muitos problemas para as mulheres, inclusive físicos, né? Ali na região do útero e tudo isso. Então o sagrado feminino ele vem, né, nessa força aí para que a mulher se reconheça novamente como deusa que ela é, o seu poder, se reconectar com as suas fases, com os seus sentimentos, com as suas emoções e validar isso. E redescobrir a sua essência que a gente foi perdendo, porque a gente precisou aí lutar, a gente precisou... E a luta, esse movimento foi importante, né? A gente ativar o nosso yang, que é a nossa energia masculina, mas a gente precisa trazer equilíbrio para isso, senão a gente fica tanto em guerra interna, como também em guerra com os homens. E que é difícil, né? Porque é uma questão estrutural, né? De anos, para a mulher Sim, a gente se está colocar. Não desconstruindo. adianta a gente fingir que não existe É. isso, né? A gente tem mania de minimizar, de, existe uma vitimização. Não, é só você observar. Sim, claro. É uma luta que a mulher tem há algum tempo. Exatamente. O sistema patriarcal, realmente, os padrões impostos, tudo isso vai fazendo com que a mulher ela vá achando que ela precisa se encaixar. E aí ela foi deixando de ser quem ela é na sua essência. Então o Sagrado Feminino ele vem para resgatar essa essência feminina e ela ficar em paz com isso. Ah, que bonito. Fala mais das terapias energéticas. Então, as terapias elas servem realmente para a gente ir na origem do problema, para a gente olhar o que está por trás, porque os desequilíbrios eles sempre vão existir, né? E com as terapias energéticas a gente consegue dar um salto, a gente chama de salto quântico, para uma cura. Porque, na verdade, o poder está dentro da gente de cura, é autocura. Só que a gente não consegue enxergar isso. A gente quer sempre um meio mais fácil, né, um atalho. Só que a gente precisa fazer um trabalho interno, se olhar, e a gente não sabe mais fazer isso. A gente perdeu a nossa conexão. Então, as terapias, elas vêm para isso, para a gente
tirar o véu que nos impede de enxergar o que está além daqueles sintomas, daquelas dores, muitas vezes físicas, para que a gente possa se reconectar com a nossa parte mais elevada. Eu fiquei com uma curiosidade, Mari. Quando a gente estava falando aqui dessa coisa de chegar em ambiente e perceber, ela colocou assim, pois é, mas quando a pessoa tem uma clarividência e tal, eu fiquei pensando, será que ela sente? Eu queria saber, você vai responder isso daqui a pouquinho, porque a gente vai dar um recadinho e a gente já volta. Vamos falar da MLS, da Modern Language School. Falar com você que já estudou inglês. Mas estudei tem muitos anos, não lembro mais. Nunca estudei, nunca fiz uma aula, não sei nada, mas quero ficar mais preparado, quero viajar, quero ir para o mercado de trabalho, quero chegar numa entrevista e a pessoa falar, fala uma segunda língua? Quero dizer sim, vamos conversar em inglês. Isso tudo é possível estudando online? Com certeza. Hoje em dia, todas as plataformas que a gente tem, ela favorece para os alunos aprenderem no conforto de casa. Por exemplo, o professor hoje ele tem a disponibilidade de colocar os alunos em duplas, em trios, para poder praticar aquilo que ele está aprendendo. Primeiro o professor explica aquele conteúdo, pratica a pronúncia com os alunos, mostra a estrutura e depois os alunos em duplas, em trios, ele vai, entendeu, praticando. Sem contar que o professor pode visitar todas as salas para poder monitorar e dar o suporte que o aluno está precisando. Maravilha. E sabe uma coisa que é chata, Paulo, às vezes? É você se organizar para sair de casa, se deslocar e vai 1 hora do dia. O fato da gente estudar em casa, essa possibilidade é que me atraiu. Eu estou estudando e vou ser bem sincero, gente, eu pesquisei pra caramba, vi vários cursos que você compra, você faz de madrugada, faz de manhã, mentira, não vai fazer curso prontinho. É online, mas é ali com o professor junto com a gente tira a dúvida, tem sempre um professor na sala de aula. Sim, com certeza. O aluno ele vai estudar 2h30 por semana e ele pode escolher entre 2 dias, segunda e quarta, terça e quinta, ou às sextas ou aos sábados, às 2 horas, entendeu, no mesmo dia. E ele vai ter um horário com o professor fixo ali e ele vai estudar no conforto de casa, sem ter o problema de pegar engarrafamento, não chegar no horário para aula, ele faz tudo da casa dele pelo seu computador. Perfeito, tudo isso é ótimo, mas é aquele curso que tem que pagar, sei lá, 300, 400 reais? Bem menos do que você imagina. O que é bem menos que imagina? Você pode... Alguém me disse que, olha, o Paulo vai levar aí uma promoção que vocês não vão pagar matrícula e vai pagar metade da mensalidade o curso inteiro. Exatamente. Você vindo aqui pelo programa, entrando em contato com a gente, falando que você veio por aqui, além de você ganhar matrícula, vai ficar isento de matrícula, você também vai ganhar 50% de desconto em todo o curso. Então, promessa é dívida. Promessa. Olha o QR Code na tela, chama no WhatsApp e vamos estudar inglês, gente. Vamos ficar preparados para o mercado, porque cada vez mais a gente vê a necessidade de se saber uma segunda língua e o inglês que é universal, né? Com certeza. Hoje em dia, todas as empresas, até que elas não sejam multinacionais, elas pedem que o profissional ele tenha inglês. Não só por saber falar inglês, se tiver contato com outras pessoas, mas também para ter acesso aos materiais que são produzidos internacionalmente, que muitos não são traduzidos. E além de cursos que ele pode fazer, entendeu, de forma online, de universidade lá de fora. Que ótimo. Então, se eu quiser falar assim, muito obrigado, Paulo, como é que eu digo? Thank you. Tem que fazer com a língua. Thank you. Maravilha. E bom dia. Good morning. Good morning. E boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. E boa noite. Good evening. Good evening se eu chego e se eu vou embora. Good night. Good night. Tchau, gente. Obrigado. De volta, eu deixei uma pergunta aqui no ar, porque eu fiquei curioso quando falou assim, quem tem clarividência tem essa percepção, você consegue? Eu consigo sentir. Clarividência é quem consegue ver. Existem vários tipos de sensitividade, né? Então eu tenho uma sensibilidade ali de sentir, de ver imagens, todo mundo tem esse poder, só que a gente precisa trabalhar esse lado. Todo mundo pode ativar isso? Todo mundo pode. Isso acordado, porque em sonhos às vezes a gente tem, né? Sim, também. Em sonhos podem vir muitas coisas. A espiritualidade se comunica com a gente de diversas formas, né? E como somos seres espirituais, também a gente precisa abrir esse canal para receber essas informações. As terapias energéticas vão ajudar com isso. Também ajudam, porque você começa a ficar mais sensível, mais conectado com essa sua parte mais elevada, com a sua intuição, com a sua alma. Legal. Você falou de uma coisa de ir na porta da casa, você falou de pedras, Sim. Você falou de sal, a água e tal. E às vezes tem pessoas que falam aí, vai para uma coisa que pode parecer mais espiritual. Eu queria saber se isso é espiritual ou se tem esse fundamento que são banhos, né? Que aí não é Sim. na casa. A pessoa diz assim, várias pessoas têm essa coisa de dar receitinha, né? Toma um banho de sal grosso, mas do pescoço para baixo. Nunca soube por quê, mas eu faço do jeito que me ensina. Eu te explico. E aí eu fico pensando, mas será que isso é uma coisa espiritual? Isso é uma espécie de uma
vou usar uma palavra que às vezes as pessoas acham que é pejorativo, que essa é uma macumba que você está fazendo, uma simpatia que você está fazendo. Eu costumo fazer tudo que eu acho que é pro bem, eu costumo fazer. Me receitou, tá falando que é para eu não vou prejudicar ninguém, é bom para mim, eu faço, mas às vezes faço sem saber. Eu só presto muita atenção assim, ó, esse é da cabeça, esse é da pessoa, esse não pode sexta-feira. Eu presto atenção e faço. Isso tem a ver com o que você está falando ou eu caio numa coisa mais espiritual? Olha só, a espiritualidade ela está relacionada com essas terapias também. E eu passo muitos banhos energéticos como um tratamento complementar, assim como eu passo floral, como eu passo uma oração também, se a pessoa sentir de fazer aquilo. Você sempre tem que respeitar o que você sente de fazer. E os banhos energéticos, eles são maravilhosos, porque a gente usa da natureza, né, que está à nossa disposição para fazer esses trabalhos. Cada, vamos dizer assim, um sal grosso, uma arruda, uma alfazema, elas cada uma tem uma propriedade e vai trabalhar nesse seu campo sutil que você não está vendo. Então, eu acredito muito, dou muito valor aos banhos energéticos. Ai, dá mais algumas dicas pra gente. Então, além dos banhos energéticos, tem a meditação, né? Tem a oração. Muitas pessoas acham que meditação é você ficar sem pensar por algum tempo, e não é isso. É só você realmente parar um pouquinho, se conectar com a sua respiração, focar nessa respiração para que você deixe fluir, né, os pensamentos, o que vier. Então, cada vez que você para, nem que seja 5 minutinhos, você está se conectando com você, né? E aí você já sai mais equilibrada, você já revigora, né? Já dá um up na sua energia. Existem também, além dos banhos, da meditação, oração, né? Não precisa ser uma oração pronta, aquela que vier do seu coração. As pessoas esquecem que existe toda uma egrégora, uma proteção, né? Você tem seu anjo, em quem acreditar. E você pode sim pedir por eles. Então tudo isso faz você aumentar a sua proteção e ficar mais equilibrado. Pois é, para aquele dia, né? Assim, hoje vai ser um dia especial para mim. Como é que eu saio de manhã, abro a porta e tem alguma dica, assim, pensamento? Pensamento positivo em primeiro lugar. Nosso pensamento, ele dita muito a nossa vibração, como é que a gente está. Se a gente já acorda e já fala alguma coisa positiva, a gente já sobe a nossa frequência. Agora, se você já começa sendo pessimista, dizendo que tudo vai dar errado, reclamando da vida, não tem como. Aliás, aí você vai atrair quando isso. você diz reclamando, eu lembro de um ensinamento que eu tive. Reclamar é clamar 2 vezes. Exatamente. Você está atraindo mais aquilo para sua vida, essa repetição. Isso mesmo. E tem uma outra coisa também, que uma vez uma pessoa falou, Charles, acordou, corre para o espelho e disse, vai lá, seu lindo, arrasa hoje. E acho que tem a ver com isso que você está falando, porque eu estou afirmando para mim mesmo, pô, vai ser bacana e hoje eu vou arrasar, né? Isso aí. Isso é poder da atração também, né? A lei da atração. Quando você acredita em você, quando você coloca os seus pensamentos de uma forma sempre positiva, você acaba atraindo essa realidade para sua vida. Isso eu acredito muito, que é o The Secret, né? Se você Exatamente. assistir, nada mais é física quântica. Eu digo que eu sou ecumênico, porque ela fala de um banho aqui, eu estava prestando atenção na coisa da casa, da água e das pedras que você falou, turmalina. Os cristais, turmalina negra, eu gosto muito. Eu gosto de aprender isso, porque eu falo que eu sou ecumênico, porque assim, você me ensina que fazer reiki é bom, eu faço reiki. O budismo de Nichiren ainda achei que faz na meu Horenge, eu vou recitar na meu Horenge. Eu junto tudo, eu faço uma confusão. Mas eu acho que é isso, acho que tudo que a gente está discutindo aqui chega numa coisa só, que é você ter fé. Porque quando você tem fé em alguma coisa, eu acredito que o café que eu estou tomando vai me restaurar. Eu acho que eu tenho essa potência de conseguir fazer transformação. Eu sou muito assim também. Você pode pegar uma pedra no meio da rua e se aquilo ali você acreditar, colocar energia, colocar a vibração em cima daquilo, aquilo ali pode se transformar num amuleto de proteção para você. Então eu também sou muito nessa pegada de pegar um pouquinho o que faz sentido para mim, o que vibra no meu coração e usar. Né? Nós somos livres para isso. Então você tem que escutar a sua alma e faz. E o que não é bom? A gente ter em casa ou a gente fazer? Olha, dentro de casa tem as questões de você sempre estar fazendo uma renovação ali de limpeza com as suas roupas, doando objetos que estão parados. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Isso é muito bom. Volta e meia eu tenho faço vontade. quebrado. Do Natal todo ano. Eu sempre faço também. Coisas quebradas, rachadas, às vezes a gente fica por um apego, né? De memória, mas é bom sempre você abrir espaço para a energia entrar. E você pode fazer também uma terapia energética dos ambientes. Eu faço também uma limpeza ambiental, fazendo ali uma mensuração e vendo quais são os desequilíbrios, porque às vezes você vai para um lugar novo e está impregnada, aquelas paredes estão impregnadas de energia dos antigos moradores também, né? Então você pode ali limpar, fazer uma limpeza física com anil, com sálvia, com palo santo,
mas a terapia energética também vem para limpar essa parte espiritual da E casa. às vezes te dá uma vontade de mudar as coisas do lugar. Também, Parece que né, você tá precisando de Renovando uma a energia. Sabe uma ali, coisa que eu faço? é. Tem pessoas que deixam a tampa do vaso sanitário, eu fecho. É Porque péssimo, né? péssimo, ralo sanitário, tudo isso. Deixa fechadinho, Sempre melhor. fechado. lixo em casa, nem Também. pensar. Outra coisa também, trocar de tempos em tempos o travesseiro, porque ali a gente acha que não, mas a gente deita com nossas preocupações, nossos pensamentos, né? Nossas dores, então fica tudo ali registrado, nossa cama depois de um tempo. Se separa, troca a cama, eu fiz isso, entendeu? Muda energia, né? É energia, fica tudo ali impregnado na coisa física, né? Agora, Priscila, você era advogada, virou terapeuta energética, né? Você recebeu esse chamado aí para ajudar as pessoas. Quando que surgiu esse chamado, né? E como é que você se sente agora? Eu fiz uma transição de carreira, né? Muitas pessoas passam por isso. Há uns 6, 7 anos, mais ou menos, eu senti um vazio, um buraco existencial muito grande e não tinha uma causa definida, eu não conseguia definir uma causa. E aí eu fui em busca de ajuda, porque eu vi que eu não me conhecia direito, eu não sabia o que eu amava, qual era o meu propósito, e eu sentia que existia algo que eu precisava servir, fazer aqui e não estava conseguindo encontrar. E aí eu fui para as terapias energéticas, foi aí que eu me apaixonei. E eu falei, nossa, eu preciso entender, como me ajudou tanto, eu falei assim, eu preciso ajudar as pessoas a entender como é que funciona por trás. E comecei a fazer. E aí busquei as minhas formações, que eu já fiz diversas, e na primeira eu entrei assim na sala de aula com aquelas pessoas e falei, essa é a minha tribo, essa é a minha vibe, é isso que eu vou fazer. E aí vim fazendo foi progressivo, né, essa transição, não foi repentina, fui fazendo todo um trabalho, conciliando paralelamente tanto a trabalho de advogada como terapeuta, para depois ficar integralmente servindo ao meu propósito. Como as pessoas podem achar você, então? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, pode ser através da minha rede social, do Instagram, enigma.terapias, e através do meu telefone, é só entrar em contato, sou eu mesma que respondo, que marco, que converso. Pode passar o telefone? Pode, tá também na tela, mas pode falar. 21 97643 3423. Muito legal. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Priscila. Muito bom, foi muito bom, muito leve. E sabe o que eu acho? Que tudo é merecimento. Você que por acaso estava tocando de canal Cal e ouviu tudo isso aqui, agora para e pensa um pouquinho nas suas práticas, no que você está fazendo. Eu acho que a leveza e esse equilíbrio é a gente que busca, não é isso? Com certeza. É a gente que tem que fazer esse trabalho de evolução mesmo, para a nossa felicidade. Trabalho de evolução para a nossa felicidade, que eu acho que é a única obrigação que a gente tem na vida. Ser feliz a cada dia. Isso a gente tem que buscar todos os dias. Recadinho rapidinho e a gente já volta. Vamos falar da MLS, da Modern Language School. Falar com você que já estudou inglês, mas estudei tem muitos anos, não lembro mais. Nunca estudei, nunca fiz uma aula, não sei nada, mas quero ficar mais preparado, quero viajar, quero ir para o mercado de trabalho, quero chegar numa entrevista e a pessoa falar, fala uma segunda língua? Quero dizer sim, vamos conversar em inglês. Isso tudo é possível estudando online? Com certeza. Hoje em dia, todas as plataformas que a gente tem, ela favorece para os alunos aprenderem no conforto de casa. Por exemplo, o professor hoje ele tem a disponibilidade de colocar os alunos em duplas, em trios, para poder praticar aquilo que ele está aprendendo. Primeiro o professor explica aquele conteúdo, pratica a pronúncia com os alunos, mostra a estrutura e depois os alunos em duplas, em trios, ele vai, entendeu, praticando. Sem contar que o professor pode visitar todas as salas para poder monitorar e dar o suporte que o aluno está precisando. Maravilha. E sabe uma coisa que é chata, Paulo, às vezes? É você se organizar para sair de casa, se deslocar e vai 1 hora do dia. O fato da gente estudar em casa, essa possibilidade é que me atraiu. Eu estou estudando. E vou ser bem sincero, gente, eu pesquisei pra caramba, vi vários cursos que você compra. Você faz de madrugada, faz de manhã. Mentira, não vai fazer curso prontinho. É online, mas é ali com o professor junto com a gente tira a dúvida, tem sempre um professor na sala de aula. Sim, com certeza. O aluno ele vai estudar 2 horas e meia por semana e ele pode escolher entre 2 dias, segunda e quarta, terça e quinta, ou às sextas ou aos sábados, às 2 horas, entendeu, no mesmo dia. E ele vai ter um horário com o professor fixo ali e ele vai estudar no conforto de casa, sem ter o problema de pegar engarrafamento, não chegar no horário para aula, ele faz tudo da casa dele pelo seu computador. Perfeito, tudo isso é ótimo, mas é aquele curso que tem que pagar, sei lá, 300, Ah, 400 não. reais? Bem menos do que você imagina. O que é bem menos que imagina? Você pode... Alguém me disse que, olha, o Paulo vai levar aí uma promoção que vocês não vão pagar matrícula e vai pagar metade da mensalidade o curso inteiro. Exatamente. Você vindo aqui pelo programa, entrando em contato com a gente, falando que você veio por aqui, além de você ganhar matrícula, vai ficar isento de matrícula, você também vai ganhar 50% de desconto em todo o curso. Então,
Promessa é dívida. Promessa. Olha o QR Code na tela, chama no WhatsApp e vamos estudar inglês, gente. Vamos ficar preparados para o mercado, porque cada vez mais a gente vê a necessidade de se saber uma segunda língua e o inglês, que é universal, né? Com certeza. Hoje em dia, todas as empresas, até que elas não sejam multinacionais, elas pedem que o profissional ele tenha inglês. Não só por saber falar inglês, se tiver contato com outras pessoas, mas também para ter acesso aos materiais que são produzidos internacionalmente, que muitos não são traduzidos. E além de cursos que ele pode fazer, entendeu, de forma online, de universidade lá de fora. Que ótimo. Então, se eu quiser falar assim, muito obrigado, Paulo, como é que eu digo? Thank you. Tem que fazer com a língua. Thank you. Maravilha. E bom dia. Good morning. Good morning. E boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. E boa noite. Good evening. Good evening se eu chego e se eu vou embora. Good night. Good night. Tchau, gente. Obrigado. Estamos de volta, falamos muito sobre qualidade de vida, bem-estar. Afinal, qual é o segredo da longevidade? Você sabia que com hábitos simples é possível trazer longevidade, um envelhecimento saudável? Quem explica pra gente é a geriatra Elisa Reis. Vamos ver. Embora a pandemia da Covid-19 tenha causado impactos negativos na expectativa de vida dos brasileiros, as pesquisas indicam que a média ultrapassa os 70 anos de idade. Nós somos extremamente sociais, né? Então, quando é determinado um isolamento social, um afastamento, um distanciamento, isso realmente acaba prejudicando na saúde mental como um todo. A gente observa que os pacientes estão cada vez mais ansiosos, solitários, os índices de depressão aumentaram bastante e realmente, no que diz respeito à saúde mental, a pandemia realmente prejudicou bastante muitos pacientes. Mas adotar alguns hábitos simples em nossa rotina pode contribuir para uma vida longa e saudável. A gente sabe que a atividade física, acima de 10 minutos por dia, pode estimular desenvolvimentos de neurônios em áreas específicas da memória. Ou seja, você fazendo 10 minutinhos de atividade física por 6 meses, você reduz o impacto nas doenças de memória como Alzheimer. Também melhora a resistência à insulina, ou seja, diminui a chance de você desenvolver um diabetes, obesidade, melhora o condicionamento cardiovascular, evitando muitas doenças como infartos, hipertensão, derrames. Então, isso daí é extremamente importante que o paciente, mesmo diante de toda essa pandemia, de todo esse isolamento, de alguma forma exercite o corpo. Um outro hábito que é extremamente importante para diminuir os impactos do envelhecimento é ter uma alimentação saudável. A gente sabe que hoje em dia, com a vida moderna, nós somos extremamente urbanos, nós temos muitas facilidades alimentares e os alimentos eles estão ficando cada vez mais processados. Hoje em dia nós temos os alimentos ultraprocessados, alimentos que os nossos avós não reconheceriam. Então, quanto mais direto for o alimento, mais natural, ou seja, da terra para o prato, melhor a nossa digestão, melhor o aproveitamento dele e também menor o índice de doenças relacionadas com a alimentação. Beber água, se manter hidratado é algo extremamente importante. Mais de 60% do nosso corpo é formado por água e quando nós estamos desidratados, tudo fica muito mais lento. O sono ele é extremamente importante e parece que a nossa sociedade cada vez mais exclui esse hábito tão natural, né, que é dormir. E o sono, por exemplo, a primeira parte do sono, aquele sono que você inicia na primeira metade da noite, ele serve para descansar o corpo. É aquele famoso desmaio, né, que a gente deita na cama e desaba. Mas a segunda metade é aquele descanso de mente, é quando você sonha, mesmo que você não lembre que sonhou, todo mundo sonha. Então é importante que realmente a gente dedique pelo menos acima de 6 horas por noite para ter um corpo descansado e uma mente restabelecida. Uma outra prática que pode diminuir os impactos do envelhecimento é o controle do estresse.
hoje em dia, com a vida mais acelerada, a vida nos exige um ritmo mais rápido, respostas imediatas, a gente observa um grau de ansiedade muito grande entre os seres humanos, né? Então a gente tem o tempo todo a mente muito acelerada, a gente quer respostas imediatas e oração, meditação, respiração, o contato com a natureza, práticas contemplativas, exercícios que propiciam uma maior conexão do corpo e o espírito e a mente, como o yoga, pilates, eles proporcionam um desaceleramento e acabam contendo o nosso vício em pensar e diminuindo o nível de estresse e ansiedade. Agora que você já viu que pode ganhar qualidade de vida com hábitos simples, não perca tempo. O amanhã depende de atitudes do presente. Eu sempre digo que nós adoecemos porque a gente não faz o simples. Não mastiga, não bebe água, não dorme, não descansa, não sabe mais desacelerar. Eu acredito que nós estamos diante de uma grande oportunidade para que novas pesquisas sejam feitas, para que novas vacinas, novos medicamentos, para que nós nos interessemos em prevenir, que nós possamos ter um sistema imunológico fortalecido com práticas simples, com práticas acessíveis e que realmente nós tenhamos assim um momento para que todos nós possamos nos integrar, cada um no seu papel, cada um na sua função. De volta, e de volta para quê? Pra gente fazer mais fofoca, porque é fofoca mesmo. Ele não gosta de dizer que é fofoca não, mas é fofoca, Thiago. Não, é informação, gente. Então vamos passar informação da vida dos outros. Isso. Tá bom assim. É gostosinho, é assim que a gente gosta. E o que você tá trazendo aí? Bom, vamos falar então sobre um caso, gente. É antigo já, mas tá dando o que falar de novo. Vocês lembram que o Gugu morreu, né? Claro. Lembra disso? De uma forma trágica. Vocês lembram que apareceram pessoas pleiteando aí, né? Dizendo que tinham um caso com o Gugu. Lembro. O suposto namorado. O Thiago Salvático. Salvático, é isso, me lembro. Exatamente esse daí. Pois é. Depois teve a Rosemília também, que estava pleiteando lá ser reconhecida como esposa do Gugu. Que é mãe dos filhos, né? Mãe do menino e das meninas gêmeas. Claro. Deu uma briga danada lá com a Aparecida Liberato, com a mãe, com todo mundo. Ninguém queria reconhecer a Rosemília. Sabe que agora, menino, a família do Gugu se uniu ao Thiago Salvático? Exatamente isso aí. Para derrotarem a Rosemília, se uniram ao Thiago Salvático, querem reconhecer o Thiago Salvático como cônjuge do Gugu, mas não querem retirar a Rosemília. Olha, Thiago, eu vou te dizer uma coisa. O mais triste nisso tudo que eu acho é que o Gugu sempre foi uma pessoa muito discreta, um artista com a vida privada dele muito colocada no cantinho, e a gente conhecia o Gugu profissional, a gente não sabia da vida privada do Gugu. Acho triste do que acontece é que pós a morte do Gugu, a vida dele fica exposta dessa forma. Para mim não importa o que a Rosemília era do Gugu agora. O fato é que ela é mãe dos filhos dele. De que forma ela é mãe? De que forma foi acordado com o Gugu? Assim dizem. Eu não sei. Eu sei que se ela é mãe dos 3 filhos do Gugu, ela tem direitos. Eu também acho muito triste essa exposição toda. É péssimo, né? Que fizeram com a imagem do Gugu, que sempre... Não, era uma vontade dele não expor, né, a vida pessoal. Dele, né? Era um direito, uma coisa que ele sempre manteve ali privada mesmo, né? Dizem que ele tinha um caso também com Marcelo Augusto. Lembra desse cantor? Diziam isso, lembro. Eu lembro. Marcelo Augusto. Fez Turma do Didi, trabalhou como ator, depois eu não ouvi mais falar, né? Completamente apaixonado, lembra disso? Perdendo toda a nossa timidez. Mariana, você não era criança, você tinha a minha idade. Eu não lembro se essa música era dele. Era dele. Tinha um sucesso. Não era Maurício Matar, não? Não, essa era dele, me lembro. Maurício Matar também tinha umas musiquinhas. Também fazia umas coisas românticas nessa mesma linha, né? Mas eu vou te dizer uma coisa sobre esse menino Thiago Salvático. Na época eu só não entendo uma coisa. Sobre
sobre este mesmo caso? Eu não sei, mas a justiça está aí para isso, para definir, né? Não cabe a gente ficar julgando. E tomara que resolvam, né? Porque fica esse dinheiro todo preso, as meninas crescendo, uma briga porque elas querem ter um carro, a tia não deixa elas terem o carro. Já fizeram 18 anos, receberam 300 milhões cada uma. Receberam quanto? 300 milhões cada uma. 300 milhões cada uma? Milhões cada uma. Qual era o valor da herança aí que ele deixou? Passava de bilhão. Passava de bilhão, né? Porque cada menina, e mais o menino, o João, né? Passava de bilhão. Muito dinheiro. Que vocês resolvam isso o mais breve possível e que preservem a memória do Gugu, que isso aqui é o mais triste. Agora vamos mudar de assunto? Por favor. Eu quero saber de uma coisa. Primeira dama, pode cair no samba? Pode, ela é ser humano, por que não? Pode estar na escola de samba, sambando? Eu, particularmente, não vejo problema algum. Eu acho que o que não pode é fingir que é uma pessoa e ser outra. Se a primeira-dama gosta de sambar, vai pro samba. O prefeito do Rio de Janeiro vai com a esposa dele pro samba. Sempre foi o atual prefeito do Rio de Janeiro. Você está falando de qual primeira-dama? Já pensou Michele Bolsonaro no samba? Você está falando de Michele Bolsonaro. Não tô falando dela não. Tô só aqui está porque, inclusive, eu acho que ela é evangélica, acho que ela não iria pro samba, ela né? não gosta dessas coisas. Pois bem, Janja, menino. Janja. Olha, eu gosto da Janja. Eu também gosto. A Janja pra frente. Você achou feia a roupa que ela tava na posse, por exemplo? Foi um comentário bobo, que ela tava mal vestida. Não achei. Não tava bonita aquela roupa? Fala demais, né? É. Depois que eu falo demais. Pois é, mas tem muito fofoqueiro por aí também. Mas eu não fiz nenhuma crítica à roupa da Janja, tá, gente? Não falei Eu achei nada. que ela tava bem vestida, inclusive. Eu achei também chique. Mas ela caiu no samba parecia onde? uma roupa lá da época de Dom Pedro, aquelas coisas. Eu não falei, nunca vi uma pessoa tão maldosa. Eu não falei não, mas tá falando agora, né? Roupa da época de Dom Pedro, Thiago. Eu acho que tava Para bonita. de ser debochado, eu te conheço, Thiago. Gente, mas eu acho aquelas roupas antigas. Sei. Bonitas, você não acha? Sei. Eu vejo novela de época, gente. As coisas É muito que eu mais sarcástico, reparo. né? É muito falso. Ele vem, você não acha? Pelo amor de Deus, ainda te envolve. A Mari não fala não. Eu tô ela quietinha só aqui. escuta. E onde que ela caiu no samba? Janja vai cair no samba, virou madrinha da velha guarda da Imperatriz Leopoldinense. Olha que legal. Vai desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu acho isso excelente, até porque a gente teve prefeito no Rio de Janeiro que nem ia abrir o carnaval, como se carnaval fosse uma festa menor. É uma festa que arrecada muito dinheiro para o município e para o estado, que a rede hoteleira fica muito feliz, aliás, é a época que a rede hoteleira no Rio de Janeiro ganha dinheiro. Que bom que a primeira-dama está envolvida com o carnaval carioca. Será que ela vai trazer o Lula? Será que ela vai trazer o Lula para desfilar? Eu gostaria de encontrar Não o revelou atual se vai presidente. trazer o Lula para desfilar, mas Janja vai estar na avenida pela Imperatriz Leopoldinense. Olha que legal. E para finalizar, nós vamos falar aí de outro processo de paternidade que não deu muito certo. Gente, a gente está falando de Léo Maia. Sabe quem é Léo Maia? Léo Maia? Filho do Tim Maia, que canta, me que tenta lembro, me cantar. lembro, Tem me até lembro. mais bonito o menino. Canta bem, afinado. Pois é, a justiça definiu que ele não é filho do Tim Maia. Eita caramba. É. Tal de não reconhece filho, né? A justiça não está querendo dar paternidade para ninguém, não. A justiça já deve ter muito filho de pai aí nesse mundo. Porque não deve ser mesmo, né? Porque eles estão ali para se tem que reconhecer. Então, não, ele não é filho, segundo a justiça, ele não é filho. Léo Maia não foi reconhecido como filho do Tim Maia, mas a gente explica. Na verdade, o Léo Maia, ele estava pleiteando aí essa paternidade, mas ele é filho de uma ex-companheira do Tim, né? Inclusive, o filho do Tim Maia, legítimo, sempre contestou e não gosta nem que ele use esse termo de que ele é filho do Tim Maia, nem o sobrenome ele queria. Então ele não se coloca como filho biológico, ele não diz que tem que exumar corpo, não é isso. Ele acha que ele tem direito de ser reconhecido como filho. Ele pleiteava um reconhecimento porque foi criado pelo Tim Maia desde muito jovem. Né? Faz sentido. Até quando o Tim Maia morreu, ele pleiteava. Só que agora, o irmão biológico, o filho biológico do Tim Maia, está pedindo indenização, porque ele fica usando o nome do pai. O povo só fala de milhão, gente. Está pedindo 3 milhões de indenização. E é tudo relacionado a dinheiro, né? É só, porque se não fosse o dinheiro, poderia tudo, né? O povo quer dinheiro de qualquer jeito. Que coisa chata, gente. Dinheiro eu também quero, mas tá difícil. São as cifras que o Thiago traz aqui que eu fico assim, uma filha, cada uma recebeu 300 milhões. Gente, 300 milhões eu já penso, bota esse dinheiro para render na aplicação, 1,3. A pessoa tá milionária para sempre, né? Não fica pobre nunca mais, pelo menos nessa encarnação. É uma mega cena da virada, né? Pelo amor de Deus. É a mega cena da virada. Vamos torcer que a gente chega lá, né? Com certeza. Foi bom para você? Tá bom, E para você? Tá sendo.
Para mim também foi. E para você que está em casa, foi bom também? Amanhã vai ser melhor, porque amanhã é sexta-feira, semana caminhando para o finalzinho, mas amanhã a gente volta com mais Panorama RTN. Até lá! Tchau, tchau.